mais um Ana Maria Hatz em família. Nós estamos em julho, mês de férias. Com esse novo normal, ninguém sabe se são férias, se não são férias, se as aulas vão recomeçar, não vão recomeçar. É o novo normal, ninguém sabe nada, absolutamente nada. Vamos tocando a vida um dia de cada vez, esperando para ver como é que fica. Mas, como é mês de julho e é férias, eu queria muito fazer um programa mais focado nas crianças e nos adolescentes, porque nós tivemos, no dia 13 agora, de 30 anos de aniversário do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso foi encaminhado pela Lei Federal 8.069, de 13/7/1990. Então, fez 30 anos, agora no dia 13. Então, eu queria começar esse programa falando com Cláudio Augusto Vieira, aqui de Petrópolis, que foi um dos precursores vamos dizer assim, da aceitação e da possibilidade de se colocar em prática tudo aquilo que o ECA preconizava. Ele foi presidente do CONANDA, ele ajudou a criar o Conselho da Criança e do Adolescente, o CMDCA, aqui na cidade, e também um daqueles que desenvolveu todo o início do Conselho Tutelar aqui em Petrópolis. Então, nós temos muito que conversar com o Cláudio sobre tudo isso que eu falei aqui agora. É uma conversa muito interessante, porque até hoje o ECA, que, na minha opinião, é uma lei de uma importância extraordinária, até hoje ele é debatido e ele tem acolhedores e entusiastas, e tem aqueles que acham que foi uma péssima lei. Então, eu quero conversar com o Cláudio sobre tudo isso, para a gente ver essas opiniões divergentes, no que elas se baseiam e por que elas divergem de uma lei que foi tão importante e é tão importante para os direitos e garantias das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, vamos falar com o Cláudio, tá? Então, Cláudia, é um prazer ter você aqui comigo hoje para esse bate-papo informal, mas para nós relembrarmos todo aquele início, aquela discussão tão frutífera que deu origem ao ECA, na Lei 8.069, de 13/7/1990. Então, nós estamos fazendo 30 anos de ECA, né? Aí eu queria que você começasse a me contar, e a contar para os telespectadores e ouvintes, como é que foi aquele processo de um debate tão frutífero, que eu me lembro que a Rita Camata era a relatora, e houve muita briga, muita discussão, muita confusão. Então, eu queria que você retomasse essas lembranças todas que deram origem a esse Instituto da Criança e do Adolescente, que mudou inteiramente a feição jurídica e judicial de tratar a criança e o adolescente, né? Então, está com você a palavra. Tá bom, eu te agradeço aí o convite, de poder partilhar aí com você esse diálogo aí com os telespectadores, né, sobre uma importante fase da vida brasileira, e que nós tivemos a felicidade de estarmos nesse momento e estarmos do lado certo da história, né? Que é a história da recuperação, da reincorporação e de trazer uma concepção distinta, diferente da até então que prevalecia no Brasil, né? Nós vivíamos ali por volta do final dos anos 80, né? Então estávamos num momento de muita efervescência no Brasil, de muita participação, de muita discussão de tudo. Estávamos saindo do processo de uma ditadura militar cruel, sangrenta,
né, uma ditadura militar que destruiu muitas famílias e também o futuro de adolescentes, de jovens, de famílias, pela forma como ela agiu no nosso país. Então, nós estávamos apenas começando o processo de redemocratização no Brasil, e conseguimos, imagine, em 88 nós aprovamos a Constituição, em 86 foram eleitos deputados e senadores constituintes, você foi uma constituinte, teve brilhante participação lá na bancada que se juntava pelo direito à vida, pelo direito de garantir os avanços sociais que o mundo estava experimentando naquele momento e que queria, e superar, né, essa visão draconiana trazida por aquela fase que estávamos encerrando. E aí, 86 eleição, 88 a Constituição, 89 a primeira eleição para presidente, depois do processo ditatorial. Então, olha só quantas coisas acontecendo, né? Em 87, eu não me lembro também, 87, por aí, 89, eu não me lembro a data exata, também eleição para prefeitos da capital, porque a ditadura tinha tirado esse direito dos eleitores das capitais votarem nos prefeitos. Então, tudo isso acontecendo naquele momento. Nos anos 70, nós começamos a fazer, final dos anos 70, o que se denominou Movimento pelos Direitos da Infância no Brasil. Esse movimento veio se organizando. Quem era esse movimento? Pastorais, trabalhos comunitários, juízes, promotores, defensores, que eram contrários àquele sistema. Qual era o sistema? O sistema FUNABEM-FEBEM, que é onde a gente conhece, que é mais referenciado para todos nós, que eles tinham como base uma lei que servia ao propósito da ditadura, que era o Código de Menores. Esse Código de Menores, ele dividia a população infanto-juvenil. Uns eram crianças e os outros eram menores. Esses menores eram FEBEM, FUNABEM, internação, não tinham direito a estudo, não tinha vaga garantida em escola, enfim, eram a atualização dos filhos dos escravos lá do início do Brasil. O juiz que julgava as causas era juiz de menores, né? Juiz de menor. Ainda hoje tem gente que fala assim, vou te levar no juiz de menor, que era esse juiz de menor que vinha lá de trás, junto com atuando com o que a gente então denominou que era a doutrina da situação irregular. O que era isso? O menino está na rua, o juiz podia ir lá catar na rua, assim, de bermuda, sem camisa. Aquela época usar chinelo de dedo era só pobre, né? Aí estava dessa forma, o juiz podia ir lá pegar, internava, pegava um menino aqui numa praça de Petrópolis, por exemplo, está sem camisa, está mal vestido, já passou das 10, pegava, internava e jogava lá na Ilha do Governador, ou lá em Quintino. E muitas famílias foram desmontadas, muitas famílias foram separadas, porque o juiz podia fazer isso, separar irmãos, porque eram pobres, o princípio da pobreza, a família não tem como tomar conta, o Estado, um juiz Estado vem, pega e leva para onde ele achar que deva, porque ele é autoridade maior. Você lembra, quando chegava verão, né, aquelas Kombi do juizado lá no Rio de Janeiro, limpando a Zona Sul para poder vir os turistas, etc. E limpar é isso, tirar as pessoas da calçada, crianças, etc. E colocar elas para onde? Onde fosse, nunca mais achava. Então, o Estatuto, nos anos 70, final dos anos 70, vem esse conjunto de pessoas e etc., também com essa movimentação da redemocratização do país,
E assim que a gente consegue aprovar já na Constituinte uma emenda, que é o artigo 227, que diz que criança é prioridade absoluta. Isso é um princípio que vai estar sendo discutido na ONU também, né? Então, esse movimento também estava aí integrado com o que estava acontecendo no mundo, porque no mundo está se escrevendo um documento que vale até hoje, que se chama Convenção dos Direitos da Criança, que também foi aprovado na ONU em 1990, e o Brasil foi um dos países líderes lá na ONU para aprovação desse documento. Esse documento ele traz uma outra doutrina da área do direito, da área do atendimento, que se chama doutrina da proteção integral. O que é isso? Toda criança, e no sistema internacional, criança é até 18 anos de idade, não é como nós fazemos aqui, que dividimos em duas partes. Então, toda criança e todo adolescente tem direito às políticas sociais básicas para que se desenvolva plenamente. Essa é a proteção. Então, tem direito a um nome, ele tem direito a botar o nome do pai. Então, o pai não pode mais, passou a não poder mais, não, eu não sou pai desse menino ou dessa menina. Então, você que prove que você não é o pai, porque ele tem direito. A mãe chegou lá e falou que o pai é o Cláudio, bota aí no certidão de nascimento, e o Cláudio que vai provar que ele não é o pai. Antigamente, não, né? Não tinha nome de pai, não tinha sobrenome. A criança pai nasceu, era um acaso, né? Estava lá Maria dos Santos, porque era dos Santos, todo mundo é dos Santos. Não tinha sobrenome, porque ela era fruto de uma relação do não sei quem, do patrão, ou não sei o que. Então, podia ter uma criança que não tinha na sua certidão de nascimento o nome do pai. Nunca mais pôde ter isso. Aí começou a surgir, né, Cláudia, a paternidade responsável, né? Isso, exatamente. Criança é filho de mãe e filho de pai. Então, tem que ter, ela tem o direito é dela, não é da mãe nem do pai. O direito é dela de ter o reconhecimento ali, do seu reconhecimento civil. E aí, nós escrevemos uma legislação, como eu disse anteriormente, em 89 tem uma eleição para presidente da República, a primeira, depois do projeto da ditadura, do golpe, nós temos a eleição, acho que foram 6 ou 8 candidatos, muitos candidatos, que era a primeira eleição, e qualquer daqueles candidatos que ganhasse para a presidência da República, esse movimento estava andando com a proposta do Estatuto, e o Estatuto ia ter uma forte pressão para que ele aprovasse. Ganhou o Collor, e em julho nós conseguimos, então, que entrasse na pauta ali no primeiro semestre, na pauta do Congresso, e aí aprovou-se o Estatuto, e o presidente que foi eleito, em julho, 13 de julho, no primeiro ano de mandato dele, ele sanciona uma lei que já está referenciada com os princípios da Convenção, que é aprovada em novembro do mesmo ano, em 20 de novembro de 90, e a gente já traz para a legislação brasileira tudo o que se tinha de avançado na discussão do mundo em termos de proteção para a infância e juventude. Então, nós aprovamos a Constituição em 88 e em 90 a gente já tinha e tem até hoje uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito a criar condições para crianças e adolescentes viverem e terem um atendimento. E essa aí eu digo para você que a gente pode considerar que ele foi um marco, um divisor de águas. Daqui em diante, eu não posso mais falar menor, porque isso é um adjetivo que desmerece o menino ou a menina. Então, isso foi sumindo do vocabulário, menor, não, isso foi desaparecendo, porque a lei já não trazia mais isso. A lei diz o quê? Nós somos um país que tem crianças e adolescentes. Criança até 11 anos, 11 meses e 29 dias. 12 anos em diante são adolescentes. E é bom a gente demarcar isso, porque a legislação brasileira é dura com os adolescentes. A partir dos 12 anos de idade, o adolescente responde por aquilo que faz. Então, Cláudio, esse
esse foi realmente um marco no olhar que se tinha para os direitos da criança e do adolescente, mas mesmo assim já sofreu várias emendas que modificaram e aprimoraram esse estatuto, não foi? E foi verdade. Então, o primeiro problema e que persiste até hoje é esse, né? O que os raivosos estão aí, né? Estão aí com as propostas raivosas dele. Eles olham para a infância e adolescência, eles não aceitam universalização de políticas e querem, desde 1993, que entrou a primeira emenda, você imagina, o estatuto foi aprovado em julho de 90. Já em 1993, tinha a primeira emenda para rebaixar a responsabilidade penal. Esse mesmo deputado que fez essa emenda estava até pouco tempo preso na Papuda, lá em Brasília, por desvio de verba pública. Tá? Então, em 93, essa pessoa faz isso e vem desde lá. Até hoje, a gente está 30 anos defendendo que a responsabilidade penal ela não traz nada do que aqueles que querem rebaixar traria. Isso é o combate à violência. Mentira, não é combate à violência, simplesmente pelo fato de que quem pratica crime no Brasil são os adultos. Adolescente pratica um pouquinho só dos crimes e não são os crimes contra a vida, os crimes mais violentos. Então, quem pratica crime no Brasil é adulto. A maior vítima de violência são os meninos pobres e negros. São 15 a 24 anos, a 29 anos. Essa é a faixa etária daqueles que mais morrem no país. O Estatuto, então, traz esse princípio, que é o princípio número 1 dele, e essa é uma lei para todas as crianças e os adolescentes. Ora, a elite, aqueles que se acham melhores do que os outros, jamais vão admitir uma coisa dessa. Meu filho é igual ao filho de todas essas pessoas que existem aí? Claro que não. Não vai ser. Então, esse princípio nunca foi aceito, mas nós estamos trazendo lá da Constituição. Então, esse movimento continua, você imagina, em 1990, nós tínhamos que colocar em prática todos os institutos que o Estatuto criou, porque o Instituto também quebra com aquela figura do juiz de menor, que era o dono do menino. E ele quebra com isso. Então, o Estatuto cria conselhos de participação para deliberar a política pública, que são chamados os conselhos de direitos, para todos os municípios do Brasil. Conselhos tutelares para todos os municípios do Brasil fiscalizar a aplicação correta do Estatuto na defesa e garantia de direitos de meninos e meninas. E os fundos de investimento, fundo de dinheiro público específico para meninos e meninas. 30 anos depois, hoje, eu digo para vocês, tem em todos os municípios do Brasil, são 5.000 e tantos municípios. Isso é muita coisa. Fazer isso, discutir isso com cada prefeito, instalar conselhos tutelares, estruturar toda essa rede aí, não é mole, e nós conseguimos. Depois do Estatuto, veio outras legislações importantes, como o Sistema Único de Assistência Social, que também incorpora esses princípios e garantias previstos no Estatuto. Então, isso foi um avanço muito grande. A gente desmonta aquele sistema que dividia a população infanto-juvenil, a gente democratiza, não é mais juiz de menor, é juiz da infância e da juventude. O juiz ele não produz, ele não executa mais política de atendimento como fazia antigamente. O Executivo Federal também não pode mais executar. Quem tem que executar são os estados e municípios, está correto. Aí foi se desmontando todo aquele sistema FUNABEM, FEBEM,
e partimos para duas ações. Primeira delas, que foi essa que eu disse, que fomos instalar nesse Brasil todo, Conselho de Direitos, Conselhos Tutelares e os fundos. E Petrópolis, aí nós morávamos aí, participava do movimento de meninos e meninas de rua, tínhamos a rede toda aí também articulada e participando de todo esse processo. Petrópolis foi um dos 10 primeiros municípios do Brasil que foram criados os conselhos de direitos, conselhos tutelares e fundo municipal. E eu me lembro da data porque era o dia do aniversário da minha mãe. A gente votou aquilo na Câmara em 27 de dezembro de 91. E a gente colocou a lei e aí começamos a funcionar o Conselho de Direitos, administrar o fundo. Os governos não queriam botar dinheiro no fundo da criança, porque quem manda no dinheiro do fundo da criança não é o chefe do executivo, são as organizações dos conselhos de direitos que estão lá. Metade é da sociedade civil e metade é do governo. Então, veja isso, num país autoritário como o nosso, num país patrimonialista como o nosso, dizia assim, venham cá as organizações que vocês também vão participar do direcionamento desses recursos. Isso até hoje é motivo de muita e boa discussão, porque diz respeito à democratização do Estado, dos recursos, do acesso. Nesse tempo todo também, o que fizemos nacionalmente? Trouxemos para cima da mesa as questões que envolvem criança, que envolviam criança. Então, há 30 anos atrás, não tinha vaga para criança no ensino fundamental. Hoje, nós temos cobertura de 100%. Há 30 anos atrás, não se falava em violências e exploração sexual, né? Era quase um direito, era quase entendido como um direito do homem. Tacitamente aceito. Tacitamente aceito. Tacitamente aceito, violava o direito sexual da menina, ainda falava, mas ela estava com um shortinho pequeno, ela que provocou, e coisas do tipo. Ainda hoje, isso é um gravíssimo problema na sociedade brasileira, uma sociedade machista, fechada, e que nós vemos aí cada dia, e que corta todas as classes sociais do Brasil. Não é uma questão que envolve mais rico ou mais pobre, isso é espalhado na sociedade brasileira, porque nós somos formados assim, né? Tem uma parte da sociedade brasileira, os homens, que acham que são donos dos corpos das outras pessoas, que são as mulheres, né? Infelizmente, tem uma cultura aí que prevalece isso, e nós trouxemos isso para cima da mesa. Nós trouxemos para cima da mesa o trabalho infantil doméstico. Trazia as meninas do interior e não sei o quê, ficava trabalhando dentro de casa, não estudavam, às vezes eram violentadas pelas pessoas daquela casa, e depois acabava e a vida dela não tinha mais saída para local nenhum. Ao mesmo tempo, evidentemente, ao longo desse período, o Brasil vai se transformando de um país agrícola para um país urbano, e aí as coisas vão mudando todas, e aí nós viemos trazendo o trabalho infantil. Então, nós estabelecemos um programa nacional de erradicação do trabalho infantil, e aí o Congresso, lá daquela época, o que o Congresso começa a cumprir o papel dele, também cria comissão, a frente parlamentar dos direitos da criança, aí os estados também criam, algumas câmaras municipais também criam, então isso também tem vida dentro do legislativo, e aí a gente começa a discutir com as prefeituras. Então, aí você começa a discutir alguns lemas de campanha ao longo dos 10 primeiros anos. Então, assim, tipo, eu lembro de alguns aqui, o Estatuto está aí, só falta cumprir, o lugar de criança é na escola, ou lugar de criança é no orçamento. Por quê? Porque precisa de recurso para investir, para que a gente consiga avançar em determinadas situações. Aí, o Estatuto foi muito mexido, foi muito boa essa observação sua. Ele não é uma lei que não foi mexido, mas ele foi mexido e melhorou. Então, a questão que envolve a adoção, a questão que envolve a colocação em família substituta, o conselho de
de família estendida, né? O direito da criança ter acesso aos familiares como um todo, ela também não é propriedade de pai e de mãe. Cláudio, deixa eu falar, você falou em direitos da criança. As pessoas que se contrapõem ao Estatuto, quer dizer, os opositores do Estatuto, costumam dizer muito que o Estatuto só dá direitos às crianças e que não dá deveres. Mas eu elenquei aqui uma série de deveres que constam no Estatuto e que as pessoas acho que resolvem não conhecer ou não admitir que o Estatuto também dá direitos, dá deveres às crianças. Claro, e que muitas vezes os próprios pais é que não respeitam esses deveres. Isso, não é? Exato, claro. Então, a concepção é distinta, né, Ana? Qual é a concepção? Nós somos o mundo adulto. Se a gente põe uma criança no mundo, a responsabilidade primeiro é nossa. Nós temos a responsabilidade de trazer essas crianças até um patamar que eles possam desenvolver a autonomia de vida deles. Então, é diferente. Eu não vou. Antigamente, você fazia um projeto social, por exemplo, um dos objetivos do projeto social, eu ainda peguei alguns trabalhos nesse sentido. O que era? Vamos trabalhar com esse menino ou com essa menina aqui, que ele vai ajudar a gerar renda para a família. Opa, como assim? Não, está errado. Está errado, amigo. Porque ela não tem que gerar renda para a família. Ele tem que estudar, tem que se preparar para estudar, para poder trabalhar, para poder ter autonomia de vida. E a família dele, se não tem condições, nós temos, de alguma forma, ter uma rede de atendimento para que ela possa minimamente cuidar dos seus filhos e das suas filhas. Essas pessoas, Ana Maria, inclusive, eu digo a você, ainda hoje existem, né? Ontem a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Eu estava numa reunião de trabalho com um conjunto de juízes de uma região do Brasil e veio uma juíza desavisada, evidentemente, né? Utilizando ainda a palavra menor. Eu não escutava isso há mais de 10, 15 anos. Não é menor de idade, menor aquele menor do Código de Menores, né, que é um adjetivo para uma população, uma parte da população brasileira. Então, quando as pessoas dizem isso, elas dizem porque, primeiro, elas não conhecem, nunca leram, nunca viram nem a capa de um estatuto, nem a capa. Segundo, às vezes, né, que cada vez vai se tornando mais comum, pelo enfraquecimento dos laços afetivos, familiares, comunitários, e aí não se consegue trabalhar os conflitos, não se consegue trabalhar as relações, e autoritarismo também já não funciona hoje. Né? Antigamente tinha a espada lá, tinha o chicote, tinha a palmatória, e isso dava uma segurada num tipo de sociedade. Hoje em dia não funciona mais. E aí, porque a pessoa perde essa condição de ter uma autoridade ali naquele lugar, exercer essa autoridade através de uma relação próxima, amigável, com um jovem ou com uma criança, ele perde essa autoridade e quer reclamar de um autoritarismo e dizer que isso é culpa de uma lei. Ora, claro que não é, evidentemente que não é. Então, ao reconhecer os direitos, nós estamos falando dos direitos gerais aqui. Né? Então, a criança nasce, ela tem que poder comer. Ela atinge uma certa idade, ela tem que poder estudar, porque se ela não estudar, ela não vai ter autonomia de vida nunca. Nunca, nunca, nunca. Quem estuda já tem dificuldade de ter sua autonomia de vida, quanto mais se você não tiver acesso à educação, acesso ao atendimento, a ter uma moradia que seja uma moradia decente, digna. sem perigo de vida, sem ser atingido por males, por conta de não ter esgotamento sanitário. Acesso à saúde, né, Cláudio? Acesso à saúde, exatamente. Porque a mortalidade infantil
A mortalidade infantil diminuiu muito depois do ECA. Demais, demais. O Brasil foi exemplar, por exemplo, na universalização da cobertura vacinal para crianças. Então, erradicou a poliomielite do Brasil, erradicou tantas doenças. E por quê? Porque é uma política que, olha, nós temos que espalhar o atendimento. Isso é um direito dessas crianças todas, não é um favor. Não, então, a gente vira a folha e diz assim, não, olha só, nós temos que realmente proteger. Depois disso também veio o Estatuto do Idoso, na mesma lógica. A sociedade, como aquela sabedoria chinesa, a sociedade tem que olhar e tem que proteger aqueles que não são produtivos ainda, uma criança ou um idoso. Então, a gente tem que proteger, não é executar eles, matar eles, exterminar eles. Não podemos conviver com esse tipo de questão. Acontece que, ao mesmo tempo, o Brasil entrou numa epidemia de violência em que os jovens são assassinados constantemente no Brasil. Assassinados, não é acidente de carro, não é nenhuma outra, não é doença, não é suicídio, é assassinato. Por conta de quê? Porque aí nós fomos descobrir, claro, né, nós não éramos especialistas sobre isso, nós fomos descobrir que o quê? O Brasil tem que discutir a sua política de segurança pública. Qual é a segurança pública? Porque a segurança pública que nós temos hoje não está dando conta da realidade que nós convivemos. Então, temos que conversar sobre tráfico de armas e construir uma política de segurança que atue na prevenção, etc. O papel das escolas é fundamental, o papel das famílias é fundamental. Se nós não fizermos isso, alguém vai tomar conta das almas dos jovens. E a gente nem precisa dizer, é verdade. A gente convive com isso aí cotidianamente. Então, nesse ponto, Ana, o Estatuto é um marco, é um divisor de águas, ele traz para dentro do Estado a participação popular, ele traz para dentro do... Imagina, eu tive uma reunião em Petrópolis, com Louvercy Fiorin, lembra dele? Lembro. Ele era o chefe do governo, né? E ele falava, quando ele levou a gente para fazer uma reunião com a Greta Costa disse para a gente assim, eu nunca me esqueci disso, eu tenho um cheque em branco da população por 4 anos, como é que vocês vão dizer aqui que tem que fazer um conselho deliberativo, que o conselho da criança é deliberativo na política pública dele. Aí nós falamos para ele, não, prefeito, não, sinto muito, mas foi aprovada uma outra lei aqui lá no Congresso que não diz isso, não. Ela diz que o nosso conselho é deliberativo, que ele não queria deixar de ter conselho deliberativo em Petrópolis. Então, a gente foi um momento importante, um momento de efervescência, que não era só a área da criança, né? Era a política como um todo, a boa política, a boa disputa, a disputa de ideias, a redemocratização do país, as novas constituições estaduais, as leis orgânicas dos municípios, tudo isso estava em discussão naqueles anos ali, e nós conseguimos um importante avanço. E, ao longo do tempo, nós modificamos algumas coisas no Estatuto. Se você me perguntar, tem coisa? Tem coisa ainda para mexer no Estatuto, mas a gente tem que sentar e tem que conversar, não é vir com jargão, dizer, fazendo barulho, gritando, não é isso. Olha, tem coisas aqui que precisam tecnicamente de ser discutidas e ter uma aprovação melhor, como foi feito com a lei da proteção dos adolescentes, das crianças abrigadas, isso tudo já foi mexido, foi muito bem mexido, e a gente conseguiu melhorar essa situação para propiciar a desinternação compulsória que se tem ainda no Brasil hoje, de tirar crianças, de internar em internatos, que diminuiu bastante o número, mas ainda persiste como principal motivo de internação, não é dos meninos
que estão em conflito com a lei, não, é das crianças abrigadas. O principal motivo é por ser pobre. Por ser pobre. Isso não é motivo para internar ninguém, né? Isso é motivo para a gente buscar outras alternativas, de buscar outras saídas, e isso foi mexido na legislação e possibilitou melhorias. Agora, tinha gente que não queria isso, tinha gente que queria mexer no estatuto e fazer da adoção a política referencial do atendimento para criança e adolescente. Aí não, né? Não é, aí são os exageros que você tem que ir balizando de um lado e de outro. Cláudia, infelizmente nosso tempo está acabando. Mas bom. Eu gostaria que você ficasse explicando o estatuto e a criação dele um tempão mais ainda, mas em outras ocasiões a gente voltará a conversar. Para terminar, eu só queria que você se colocasse frente a esse momento atual que a gente está vivendo, de pandemia, um momento que fez com que não só o vírus presente na saúde fosse tão latente, mas também o vírus social que demonstrou que a diferença de classes cada vez é mais brutal, mais doída e mais efervescente, não é? Isso. Então, o que você espera em relação ao Instituto frente a esse novo normal que a gente está vivendo? Rapidinho, porque nosso tempo está... E eu te agradeço muito a tua participação, tá? Tá bom. Eu agradeço também. É uma pergunta difícil, né? Porque nós estamos no meio da confusão, né? Mas eu acho que essa pandemia reforçou para todos nós, no mundo inteiro, né, que ainda tem uma parte do mundo que acha que o mundo é só para ela, né? E não é. Exatamente. Então, aqui no Brasil ficou evidente isso. Nós estamos hoje no dia 15 de julho e o Estado do Rio não foi capaz de botar um respirador para funcionar. Um. Por quê? Porque faltou dinheiro? Não. O Ministério da Saúde gastou até semana passada 23% do orçamento dele para combater a pandemia. 23%. Então botaram as pessoas para morrer, lamentavelmente, como fizemos na Guerra do Paraguai, que botava as crianças e os negros para morrer, nós fizemos de novo, Ana. Então, nós temos que evoluir muito. O Brasil não é um país cordial e nas crises é que a gente vê como é que funcionam as coisas. Então, quando foi para proteger a classe A ou a classe B ali, a classe A fecha tudo. Resolveu isso, começou a contaminação comunitária, abre tudo para as pessoas morrerem, porque sabem muito bem que as políticas públicas não iam dar conta de fazer um atendimento com essa tecnologia da contaminação por manada, eles chamam assim. Então, isso demonstrou para nós que nós temos muito trabalho a fazer, eu, você, todos nós que lutamos por isso tudo. Temos que formar muito essa massa da juventude, porque nós somos muito desiguais e injustos. Tá, Cláudio, muito obrigada pela tua participação, tá? Foi um prazer muito grande, tá bom? Prazer, eu que agradeço. Vamos conversar agora com a Mary Jane Lima de Oliveira, que é pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional. E ela vai falar com a gente sobre dislexia, que a gente, no programa passado, conversou com a professora Sandra sobre síndrome de Irlen, que a gente acha que tem uma semelhança com a dislexia, mas não tem, não. Então, a Mary Jane vai explicar agora, tá? Vamos ouvi-la. A dislexia, na verdade, ela é um transtorno específico da aprendizagem. Por que é um transtorno? Porque é um sofrimento que tem como consequência uma dificuldade na aprendizagem. Específico, porque ela é específica da leitura e da escrita. A dislexia, na verdade, ela tem como causa uma questão neurobiológica, é um funcionamento incorreto do cérebro. A gente tem a parte do nosso cérebro, que é o lado esquerdo, ele é responsável pela linguagem.
Então, quando o cérebro recebe uma informação, uma determinada parte vai receber informação, a outra parte vai relacionar essa informação, no caso de uma letra, essa informação com o seu som, e a outra parte vai processar toda essa informação e transformar essa letra e esse som numa sílaba ou numa palavra. O que acontece com o disléxico? Essa conexão, ela não acontece. Há uma falha neuronal nessa conexão. Então, é uma questão, de fato, do sistema nervoso central. Mas você corrige isso com exercício? Com exercícios. Mas que engraçado. É verdade. E outra coisa muito importante, Ana Maria, é que é hereditário, viu? Então, a pessoa que tem dislexia, com certeza o pai vai ter, a mãe vai ter, ou teve, né? O irmão vai ter, uma avó, é hereditário. A outra questão muito importante é com relação ao laudo da dislexia, né? Como que se sabe que tem dislexia? Mas como é que eu vou saber se tem ou não? Bom, a criança, já desde a tenridade, quando ela começa a falar, quando ela começa a se relacionar, ela começa a dar vestígios de que alguma coisa pode não estar indo bem. Então, na educação infantil, quando acontece a dificuldade na memorização, ela está aprendendo as letras, os números, ela aprende, depois ela esquece, ou ela não consegue relacionar os sons. Isso é um indício muito importante para que a família fique atenta e já procure um profissional. No caso, um médico, um neuropediatra. A partir daí, o que acontece? O laudo final, ele só vem, de fato, apesar dos indícios da criança, desde a tenridade, 2, 3 anos, mas o laudo final, a concretização, a confirmação disso, só vem na fase da alfabetização. Por quê? Se é um transtorno da leitura e da escrita, somente na fase da alfabetização, quando a criança começa a aprender a ler e escrever, e na leitura já se observa que ela não consegue relacionar o grafema, quer dizer, a letra, ao seu som, e não consegue o inverso também na hora de escrever, né, o som à letra, e isso fica muito claro para os professores, principalmente. Em primeiro lugar, que são os profissionais que vão receber essa criança na alfabetização. Os professores geralmente chamam a família e orientam a família deve levar. Como que é feito esse tratamento? O tratamento, o laudo é feito por um médico, né, como eu já disse. O tratamento ideal é que ele seja feito por uma equipe multidisciplinar. Quem é essa equipe? A fonoaudióloga, por conta da consciência fonológica que essa criança precisa adquirir, precisa estar muito bem trabalhado. O trabalho desse profissional é extremamente importante, né? A psicopedagoga, o psicopedagogo, porque o psicopedagogo é aquele profissional que vai olhar para esse transtorno com um olhar de resgate também, né? E com um olhar pedagógico. Então, ele vai ajudar essa criança, tanto ele quanto o fonoaudiólogo, eles vão ajudar essa criança a criar estratégias para que elas consigam entender e compreender aquilo ali que ela está lendo e que ela está escrevendo. Isso acontece, isso de fato, sim, com exercícios, com muita paciência, com muito cuidado. E eu diria também, Ana Maria, com muito tempo. Porque esse processo, ele não é um processo rápido. Ele é né? A parte boa que a gente tem nisso tudo é que o nosso cérebro, ele é plástico. Então, quanto mais estimulado ele mais ele vai fazer sinapses e mais aprendizagem ali vai acontecer. Então, essa questão assim, é muito interessante. Quer dizer agora, que a recuperação pode ser total, né? Assim, o que acontece? Duas questões importantes. Primeiro, a dislexia não é uma doença. Isso é muito importante ser colocado. É um transtorno.
Ela até está inscrita no Código Internacional de Doenças, mas ela é um transtorno relacionado ao processo da aprendizagem, na leitura e na escrita. A outra questão é que ainda não tem cura para a dislexia. A cura não existe, mas existem tratamentos que, desde que feitos desde a idade, eles vão corroborar para uma melhora significativa, sim. Eu já ouvi casos, né, na literatura isso é colocado, de sintomas que praticamente desapareceram em pessoas que foram tratadas desde cedo. Quando é feito esse trabalho, o diagnóstico da dislexia é um diagnóstico difícil, porque o profissional que estiver à frente, ele precisa descartar outras possibilidades antes de chegar à dislexia. A criança pode ter um déficit auditivo, um déficit intelectual, um déficit visual. Então, todas essas questões precisam ser descartadas até se chegar ao diagnóstico final da dislexia. Então, Então, Marijane, você falou que não tem cura. Eu vi uma vez um filme em que o professor dizia que Einstein foi disléxico, Leonardo da Vinci, sei lá mais quem, várias pessoas que foram cientistas ou famosos pela sua intelectualidade. Como é que eles viveram com isso? Como é que foi esse processo? Pois é, a outra parte interessante da dislexia é que ela não afeta a compreensão, a razão e o entendimento das coisas. Então, geralmente, as pessoas que são disléxicas, elas têm uma habilidade maior na parte artística, musical, né? Tudo que se relaciona à linguagem oral, ela se destaca. Por quê? Por alguns motivos. Por um motivo biológico, possivelmente, pelo fato dessa parte esquerda do cérebro ter essas falhas nessa conexão, a parte direita do cérebro, que se relaciona à oralidade, ela vai ser mais estimulada. É uma questão. A outra questão é porque o disléxico, quando ele não consegue, como ele não tem uma dificuldade cognitiva, como ele não consegue se escrever corretamente, se comunicar por meio da escrita e da leitura, ele vai se comunicar por meio da oralidade. Ele não tem déficit nenhum, defasagem nenhuma na compreensão e na razão, e no entendimento, e no cognitivo. Pelo contrário, são pessoas muito inteligentes em geral. É o que cria um grande paradoxo, né? Então, como que a Einstein, Leonardo da Vinci, Steven Spielberg, ele é disléxico, a Cher é disléxica, quer dizer, a gente tem, inclusive, até escritores disléxicos, você acredita? Como é que pode um escritor ser disléxico? No caso do escritor, ele vai precisar de uma ajuda, né? Ele precisa de uma pessoa que vá ajudando a transformar aquelas ideias que ele tem, porque o pensamento dele é perfeitamente normal, e às vezes além até, né? Ele vai precisar de uma ajuda de uma pessoa que ajude a transformar aquele pensamento que ele tem na escrita. Mas isso é uma questão. A outra questão é que ele, tendo sido tão bem desenvolvido por meio das intervenções corretas, que são exercícios na área com os fonemas, são exercícios de lateralidade, são exercícios, existem assim, inúmeros exercícios que aí os profissionais sabem bem quais os que devem ser aplicados, né? E bem específico de cada segmento, esses profissionais vão aplicar, a partir daí a superação. E isso provavelmente foi o que aconteceu com essas pessoas que são famosas, né? Por isso que é complicado a gente entender, né? Porque há um paradoxo mesmo. Imagina só, Einstein, né? Aquela sumidade, não conseguiu
a ler e escrever corretamente na idade que era para ter sido. A escrita mas será que ele conseguiu aprender a ler e escrever mais tarde? Provavelmente, eu não tenho certeza sobre isso. Eu já vi algumas escrituras dele, escrituras bem deficientes, mas que eram entendidas. Ele provavelmente criou estratégias para ser entendido. Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Então, aí é que está a grande questão. A pessoa, ela cria estratégias que ela seja entendida. A criança, ela não vai dizer para você, olha, eu não entendo por que esse B tem som de B. Eu não entendo. A criança não tem essa consciência, né? Como que a criança reage? Ela reage indo mal na escola, tendo crises de ansiedade, tendo dores, dor abdominal, dor de cabeça, dores que não passam. Às vezes a mãe leva ao médico e o médico não tem nada, né? Então a criança reage de outras formas. O lado emocional dessa questão é o que mais preocupa, mais nos preocupa, porque até se chegar a um desfecho, pode ser que a criança já tenha passado por situações vexatórias, que ela tenha se sentido mal, que ela tenha se sentido menor, criando nela um sentimento de menos-valia, uma baixa autoestima. Daí a gente tem situações que precisam ser vistas, sim. E junto a isso, tem uma outra questão, Ana Maria, que é muito importante ser colocado, que a dislexia, geralmente, ela vem acompanhada com outras comorbidades, ou seja, vem com outros transtornos. E, então, a dislexia pode vir com uma desortografia, que é uma escrita errada da palavra, quer dizer, a criança escreve por aglomeração, escreve separado, escreve aglutinado. A descalculia, que é quando a criança não identifica aquele sinal matemático e não consegue entender que aquele sinal corresponde a uma quantidade, e ao déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, pode ser que um disléxico tenha o TDAH, pode ser que não tenha. Não necessariamente a dislexia está ligada ao déficit de atenção. Contudo, como a dislexia propicia uma falta de atenção e uma falta de memória, provavelmente uma criança vai ter uma dificuldade na atenção maior do que as demais crianças, né? Então, há de se ficar atento a essas comorbidades. E aí os profissionais vão precisar trabalhar essas comorbidades também. Então, é muito comum a gente receber no nosso consultório a criança que não consegue aprender a ler e escrever por conta da dislexia e que é hiperativa, ou que está muito ansiosa, ou que não consegue entender a matemática, ou que tem uma escrita horrorosa. Então, a gente, na verdade, vai precisar trabalhar isso, né? E com relação aos pais, né, a família, como que a família lida com isso? Porque é uma frustração muito grande, né? Os pais se sentem frustrados. Mary, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu gostaria que você tivesse mais tempo para explicar detalhadamente. Você podia deixar um telefone seu no ar, se as pessoas quiserem te procurar, até uma consulta, né, com um familiar ou alguma pessoa das relações. E eu te agradeço muito essa aula que você nos deu, tá? Foi muito interessante mesmo, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Qualquer coisa, pode contar comigo, tá bom? Muito obrigada. Você quer deixar seu telefone? Posso deixar sim. Meu telefone é 988432712. Se alguém estiver precisando, a gente pode conversar, né? E para resolver essas situações. Quanto mais cedo, melhor. Muito obrigada, Mary. Um abraço. Abraço. Tudo de bom. Tchau. Tivemos um programa com 2 entrevistas, né? Com o Cláudio e com a doutora Mary Jane, e o nosso tempo acabou. Infelizmente,
Fica todo o nosso resto de papo para a semana que vem. Uma boa semana para todos, boa quarentena, bom isolamento social, usem a máscara. Um abraço.